Aleluia! Honras e glórias ao nome do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel e você está no canal Glória, Aleluia. Hoje vamos estudar um tema fundamental para a vida de todos os cristãos: a importância de orar e buscar respostas na palavra de Deus. Oração e a voz de Deus na sua palavra. Muitas vezes ouvimos ou mesmo dizemos frases como: temos que orar para ver o que o Senhor quer, ou vamos entregar nas mãos de Deus. Essas declarações são, sem dúvida, verdadeiras e muito importantes, pois a oração é pilar da nossa fé. A Bíblia nos exorta claramente em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. É fundamental lembrar que Deus já nos revelou muitas respostas por meio da sua palavra. Embora a oração seja um meio poderoso de comunicação com Deus, não é o único. A Bíblia também é um canal através do qual o Senhor fala conosco de maneira clara e profunda. Em resumo, enquanto a oração é nossa forma de falar com Deus, a leitura das Escrituras é a maneira pela qual ouvimos a voz do Senhor. Além disso, Deus pode nos responder por meio de acontecimentos e situações que estão totalmente sob seu controle, os quais muitas vezes chamamos de sinais divinos. Falsa esperança e a responsabilidade cristã. Já falei anteriormente sobre a falsa esperança. Precisamos cultivar uma esperança viva, alicerçada nas promessas do Senhor. E onde encontramos essas promessas? Sem dúvida, na Bíblia Sagrada. O que acontece, porém, é que alguns cristãos com pouca profundidade espiritual buscam esperança em conceitos que não têm base nas Escrituras, chegando até apoiar-se em aquilo que a palavra de Deus condena. Isso é, de fato, uma falsa esperança. A nossa esperança deve estar firmemente enraizada na Bíblia. Não podemos ignorar seus mandamentos e promessas, depositando nossa confiança em algo que é antibíblico ou que já é claramente rejeitado pela palavra de Deus. Um exemplo bíblico de falsa esperança pode ser encontrado na história de Israel no período pré-exílio, em que o povo confiava em sua aliança com Deus, mas ignorava os mandamentos e vivia em desobediência. Um exemplo específico é o episódio descrito em Jeremias capítulo 7, onde o profeta Jeremias alerta o povo contra a falsa segurança que eles sentiam por possuírem o templo de Deus em Jerusalém. Em Jeremias 7:4, vemos o povo dizendo: não confie nas palavras enganosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Eles acreditavam que a simples presença do templo os protegeria, mesmo que vivessem em pecado e desobediência. Essa era uma falsa esperança, porque confiavam em algo superficial, o templo, em vez de realmente viver de acordo com os mandamentos de Deus. Jeremias então os repreende afirmando que Deus não protegeria Jerusalém apenas por causa do templo, se o povo continuasse a praticar iniquidade, idolatria e imoralidade. Jeremias 7, 9 a 11. Vou citar outro exemplo de esperança falsa, ou talvez melhor definida como esperança vazia, que acontece muito na igreja. É aquele que envolve relacionamentos amorosos, como namoros e casamentos incompatíveis com os princípios da vida cristã. Situações como adultério, poligamia ou viver dominado por paixões desenfreadas são exemplos que a Bíblia condena de forma clara e inequívoca. Mesmo assim, algumas pessoas persistem em orar e esperar, alimentando a ideia de que Deus entende ou que o meu caso é diferente. Outras acreditam, de maneira equivocada, que apesar de estarem indo contra os ensinamentos da palavra de Deus, tudo acabará bem para elas. Contudo, essas expectativas não se fundamentam nas Escrituras e muitas vezes levam a decepções e consequências espirituais sérias. Outro ponto importante
é que não podemos confundir a falsa esperança com fé verdadeira. A fé está firmada na palavra de Deus e na obediência à sua vontade, enquanto a falsa esperança se baseia em desejos pessoais que ignoram ou contradizem os ensinamentos divinos. Quando uma pessoa acredita que Deus fará algo que vai contra os princípios claros das Escrituras, isso não é fé, mas uma ilusão perigosa. Fé genuína nos leva a confiar em Deus e alinhar nossos desejos à sua vontade, enquanto a falsa esperança pode nos afastar do caminho correto, gerando frustração e afastamento espiritual. Portanto, amados, nunca cessem de orar, igualmente jamais deixem de consultar as Escrituras. O apóstolo Paulo dedicava-se a expor a palavra de Deus, e os irmãos de Bereia são exemplos para nós, pois examinavam diariamente as Escrituras para confirmar e alinhar seus entendimentos ao ensino divino. Atos 17, 11. Assim que também sejamos diligentes, buscando crescer no conhecimento e na obediência à palavra do Senhor. A frase "vamos orar para ver o que o Senhor quer", quando dissociada da base bíblica, pode facilmente se tornar uma forma de irresponsabilidade ou uma maneira de adiar compromissos com Deus que já estão claramente revelados na sua palavra. Não podemos fugir da responsabilidade cristã. A oração é, antes de tudo, o meio de comunhão com Deus e não deve ser utilizada como ferramenta para postergar ou evitar agir conforme os princípios já estabelecidos nas Escrituras. A verdadeira oração não é um substituto para a obediência, mas um canal para que, ao conhecermos profundamente a Bíblia, possamos ser guiados em espírito a viver de acordo com a vontade do Senhor. Orar e conhecer as Escrituras. Orar é essencial, mas precisamos equilibrar isso com conhecimento e o estudo da Bíblia Sagrada. Em 2 Timóteo 3:16 e 17, diz: "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra." Isso nos ensina que a palavra de Deus não é apenas um texto para leitura casual, mas um guia completo para a nossa vida. Se nos momentos de dificuldade apenas oramos e ignoramos o que Deus já nos ensinou na Bíblia, estamos limitando o poder de sua direção. Por que devemos estudar a Bíblia? Jesus Cristo nos deu o exemplo perfeito de como usar a palavra de Deus em momentos de luta. Quando foi tentado pelo diabo no deserto, ele respondeu a cada tentação dizendo: "Está escrito." Isso nos mostra que o conhecimento das Escrituras é uma arma espiritual indispensável. O Salmo 119, verso 105, reforça essa verdade. Se a palavra de Deus é a nossa lâmpada e luz, negligenciá-la significa andar no escuro. Muitos buscam respostas em orações desesperadas, mas esquecem que Deus já colocou muitas dessas respostas na sua palavra. Leia a Bíblia. Equilíbrio entre oração e estudo da palavra. Orar e buscar a direção do Senhor é fundamental, mas não podemos ignorar o conhecimento que Ele já nos deu na Bíblia. Deus nos chama a ser cristãos diligentes, que buscam a sua vontade, tanto na oração quanto no estudo das Escrituras. Em Oséias 4:6, o Senhor nos alerta: "O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento." Conhecimento bíblico, conhecimento da palavra de Deus. Essa falta de conhecimento não é apenas a ausência de informações, mas a negligência da palavra viva de Deus. Por isso, ao enfrentarmos decisões ou desafios, precisamos perguntar: o que a Bíblia diz sobre isso? Muitas vezes, as respostas que buscamos já estão escritas ali, esperando para serem descobertas. Fé sem obras é morta. Além de orar, estudar, Deus espera que ponhamos em prática aquilo que aprendemos.
Tiago 2,26 nos lembra: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Os apóstolos oravam, buscavam o Espírito Santo, mas também agiam, declarando a sua fé com coragem e vivendo de acordo com a palavra. Em tempos difíceis, é hora de provarmos a nossa fé, declarando a confiança em Deus e agindo conforme os seus ensinamentos. Conclusão: não podemos negligenciar nem a oração, nem o estudo das Escrituras, nem a prática da fé. Precisamos buscar a Deus em oração, estudar a sua palavra diligentemente e agir de acordo com o que aprendemos. Quando oramos, lemos e vivemos a palavra. Estamos alinhados à vontade de Deus. Se esta mensagem edificou a sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal Glória Aleluia e ative o sininho para receber mais estudos como este. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e fortalecendo a sua fé. Aleluia!